Você tem ou já teve medo de se relacionar? Gente, quem sofre de medo de se relacionar é bem complicado, né? Assim, as mulheres, elas são estatisticamente criadas para quererem se relacionar, para quererem ter família, para quererem estar junto de alguém, para não quererem viver sozinhas, para querer ter filho, todas aquelas outras coisas que eu sempre pontuo aqui. Mas com o autoconhecimento a gente consegue ter um norte melhor, né? De algumas coisas, do que é realmente bom pra gente, do que faz sentido, do que foi passado na nossa criação ou não. Mas falando sobre medo de se relacionar, vocês já tiveram medo de se relacionar por algum motivo? Ou porque tem algum histórico de família? Porque assim, muitos casos de pessoas que não querem se relacionar são porque os pais, por exemplo, não deram certo, né? Que teve casamento ruim, se separaram, que a vida foi um caos, que quando era pequeno só via, né, um monte de briga, alguma coisa desse sentido. A maioria das pessoas que não querem se relacionar também é porque elas têm medo de se machucar, têm medo de se iludirem, têm medo de apostar em tudo na pessoa e não dar certo. E aí tem casos de pessoas que conseguem se relacionar até um certo ponto, mas aí depois que a coisa fica bem séria, ela foge, ela vai embora, ela muda drasticamente os comportamentos, né? E assim, a maioria dos casos que existe é relacionado a homens, porque muitos homens têm fobia de relacionamento, né? Acha que, se eu ficar num relacionamento sério, eu vou ficar preso. E ninguém quer ficar preso, né? Todo mundo quer ter liberdade. Então, acaba que a pessoa, ela tá ali, tá interessada em você, e aí ela te conquista, e aí depois que ela vê que você gosta dela, né? O tanto que ela queria que você gostasse, e começou a ficar uma coisa séria, ela começa a entrar em pânico. Ela começa a não querer mais aquilo, começa a dizer que, não é muito por aí, eu achei que era uma coisa, mas é outra e tal, e some, desaparece, dá um jeito de terminar, começa a tratar a pessoa não muito bem, enfim, algumas coisas nesse sentido. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência desse tipo, ou se você que está assistindo esse vídeo sofre dessa fobia, né, desse medo de se relacionar. Relacionamento não é uma coisa fácil, todo mundo fala isso, né? E é aquela coisa muito engraçada, né? Porque quando uma pessoa tá solteira, alguém que é casado vem, ou tem namorado, ou sei lá, noiva, vem e fala assim: você que tá certa mesmo, né? Fica solteira mesmo, porque esse negócio de relacionamento é um saco e não sei o quê. E aí, como é que é homem, né? Homem, é folgado, não faz nada dentro de casa, não sei o quê, sobra tudo pra mulher, blá blá blá, enche sua cabeça. Aí, beleza, aí você começa a namorar e fala: nossa, que legal, tá namorando, que legal, isso é muito bom, daqui a pouco vocês vão construir uma família, né, que bom, não sei o que lá, tá. Aí daqui a pouco a pessoa resolve casar, aí vai ouvir um monte de coisa, tipo assim: meu Deus do céu, olha, casar é muito bom, mas tem um lado ruim também, tá? Porque depois cai na rotina, depois, sei lá, depois tiver filho, você esquece, e não sei o quê. E aí, dia de domingo, ninguém vai te ajudar, não. Você vai ficar igual uma doida com a criança e ele vai ficar sentado lá no sofá, bebendo cerveja, vendo futebol, não sei o que lá. E a pelada durante a semana, né, que é sagrada. E a saidinha com os amigos. E aí, não tenha filho não, hein? Porque se tiver filho, você vai ver, vai sobrar tudo pra você, não sei o que lá. Então é um terror psicológico a vida inteira. E aí, isso justifica um pouco, né, das pessoas terem medo de se relacionar também. Porque, assim, o primeiro ponto da pessoa ter medo de se relacionar é a questão de não dar certo. No meu ponto de vista, eu acho que na maioria das pessoas, a pessoa que tem realmente medo de se relacionar é a questão de não dar certo, é a questão de quebrar a cara de novo, né? Porque a pessoa já sofreu alguma coisa, então ela não quer quebrar a cara de novo, porque ninguém gosta de, né, ter o coraçãozinho partido, né? É aquela musiquinha lá que fala que a infância é uma coisa muito boa, né? Porque um joelho ralado é bem mais... Como é que é, gente? Eu não lembro mais não, mas é um negócio desse assim. lembrei. O joelho ralado dói bem menos que um coração partido. E é verdade, né, gente? Quando você é criança, você se machuca, o que acontece? Você chora, abre berreiro, sua mãe vem, te acode, seu pai vem, te acode, sei lá, alguém vem, te acode e fica tudo certo, acabou, morreu, acabou o drama.
Agora, quando você é adulto e você se lasca de alguma forma, é mais difícil de você se recuperar. E tem pessoas que não se recuperam, ficam o resto da vida sequelado, né? Ficam o resto da vida sofrendo e tudo mais. Eu, de experiência própria, eu posso dizer que, assim, relacionamento não é uma coisa fácil, e aí isso é uma coisa que todo mundo fala, né, e tudo mais. Mas o tempo que eu decidi, né, ficar sozinha, solteira, no caso, sozinha não, né, já é solteira. O tempo que eu decidi ficar solteira, depois de ter 2 relacionamentos quase que seguidos, né, no total aí foram 10 anos praticamente, de relacionamentos seguidos, 10? Não, 9 anos por aí. De 2 relacionamentos praticamente seguidos, intervalo de meses só entre um e outro. Os 4 anos que eu fiquei solteira, né, foram muito bons para o meu autoconhecimento, para eu descobrir exatamente o que era bom para mim e o que não era, o que foi bom para mim no relacionamento, o que funcionou, o que não funcionou, o que eu não posso abrir mão mais, né, num relacionamento novo, o que não depende só de mim. Então, essa questão de ter medo de se relacionar, ela é muito cabida, né? E hoje as coisas estão muito fáceis, então assim, você começa a se relacionar com uma pessoa sério e aí você fica pensando assim, ai, será que eu tô escolhendo a pessoa certa? Porque lá atrás eu fiquei entre um e outro, escolhi um e me dei mal. Então se eu tivesse escolhido o outro, e aí tipo, você fica pensando, nossa, mas se eu começar a namorar esse menino e aí não der certo, se ele fizer alguma coisa contra mim, aí eu vou ter perdido a chance de ficar com aquele outro. Sabe, sua cabeça fica cheia de dúvidas, né? Geralmente fica cheia de dúvidas. Mas existe sim ainda, né? Eu sou uma pessoa que era meio desacreditada desse mundo, né? De ainda existir sentimentos verdadeiros por aí, porque o negócio tá feio. Mas ainda existe pessoas que valem a pena você investir, né? Você prestar atenção. Então, eu sou muito resistente a coisas novas, eu sou bem resistente a pessoas novas, assim, que vêm, sabe, querendo agregar e tal. Eu tenho uma resistênciazinha a essas coisas. E aí, assim, foi difícil pra mim eu identificar até. Assim, identificar exatamente não, dá pra identificar, mas é difícil, tipo, de engolir, sabe, a história. Porque é tanto golpe, né, gente? É golpe atrás de golpe. O golpe tá aí, cai quem quer. Então, a questão é que você acaba ficando no automático do tipo assim, ah, tá bom, tá, beleza, quer me dar um golpe? Então vem que você vai só entrar no bolo do golpe, né? Só que aí a vida vem e te mostra que não é assim, que não é todo mundo que é assim, que 99% é assim, mas tem 1% ainda. E que vale a pena você investir, né, em alguém que você sinta, né, olhando nos olhos, você sinta que o sentimento é verdadeiro, né, e que pode perdurar por bastante tempo. Então, assim, medo de se relacionar é muito mais comum, muito mais natural do que a gente pensa. Existem pessoas que são solteiras convictas, mas na verdade é só uma capa, é só uma defesa de uma pessoa que já sofreu, né, algum tempo atrás com algum outro relacionamento ou com vários outros relacionamentos e ela não quer mais isso pra vida dela. Então ela acaba se blindando, né? E isso é muito ruim, né? Porque a gente evolui muito mais quando a gente tem interatividade, né, com as pessoas, mesmo sendo relacionamento não amoroso. Então, o medo de se relacionar, no caso amorosamente, né, que eu tô tratando aqui, é comum, mas não deixa isso te parar, não. Você analisa bem e vai, né? Só não seja boba de meter as 2 mãos, os 2 pés, né, e depois se afogar naquele monte de, né, aquele mar de ilusões que você mesmo cria. Seja bem analítica, né, com as atitudes, principalmente porque a fala, ela é sedutora demais, né, mas o que conta mesmo são as atitudes.